Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 151 do Inglês 365, que é o nosso curso de inglês 100% gratuito. Se você está nessa aula, você já entende o funcionamento, a ordem que nós fazemos as aulas, o intuito e o método que nós estamos usando aqui no curso, que é o método da Escola de Inglês Lab, onde nós não trabalhamos com inglês por base nas regras gramaticais, embora nós entendemos que é necessário, mas não é o ponto central. Pelo contrário, nós analisamos o inglês de forma real, por meio de conteúdos reais. Por meio desse explorado idioma, nós conseguimos aprender de uma forma bem mais leve, com uma retenção bem melhor, de um modo que você tenha mais confiança para usar o inglês e não seja um doutor regras que não sabe de fato falar. E na aula de hoje nós falaremos especificamente sobre isso, sobre a estrutura do inglês, que seria meio que uma aula de gramática, mas de uma forma que você nunca viu, porque a gente não vai estar falando sobre simple present, verb to be, mas nós vamos entender a funcionalidade do idioma de forma aplicada com base no material dessa semana. Lembrando que o nosso intuito é gravar 365 aulas, hoje a aula 151, e nós falamos intuito porque nós chegaremos nesse número se nós tivermos o alcance que nós projetamos, que nós gostaríamos e que nós queremos para esse projeto. Por quê? Vou explicar por quê para fazer sentido. Um fato é, a gente compartilha tudo que é bom. Às vezes, na sua cidade tem um lugar que tem um almoço muito bom, você vai lá uma vez e você fala com seus amigos. Ou você fica sabendo de uma promoção que está tendo no supermercado no outro bairro, você vai lá e fala com o pessoal que está tendo promoção. E é normal, isso é parte do ser humano, a gente tende a compartilhar o que é bom. E uma vez que esse curso é 100% gratuito, e ele não tem nenhuma barreira de entrada, nenhum acesso, nenhum dado de cartão, nada, é 100% gratuito, você não vai ter que pagar nada hora nenhuma. E ele não tem também nenhuma barreira que bloqueie a pessoa de, sei lá, localização, um grupo restrito. Não, é aberto para todas as pessoas. Nós entendemos que se ele estiver sendo bom, você vai compartilhar. Se ele não estiver sendo bom, você não vai compartilhar. E se ele não estiver sendo bom, não faz sentido a gente dar continuidade. Essa que é a nossa forma de mensuração e a nossa métrica para saber se esse curso está sendo relevante, está sendo bom ou não. Então, se você estiver gostando e quiser aproveitar esse curso até o final e quiser garantir que nós tenhamos, de fato, as 365 aulas, compartilhe aí com os dois amigos que você sabe que ainda não falam inglês, ou no grupo do trabalho, onde o pessoal ainda não aprendeu inglês, essa oportunidade sensacional. E vamos para o conteúdo da aula. Lembrando que essa semana nós estamos analisando um trecho do nosso podcast, que é uma cena de 58 segundos do episódio 62 do nosso podcast, onde a Débora estava compartilhando algo sobre discipline, self-discipline, algo sensacional, que é uma outra coisa do inglês que nós acreditamos. E o objetivo final não é o inglês em si, são os benefícios, a funcionalidade, os frutos que o inglês vai trazer para você. E um desses frutos é o conteúdo, que muita coisa não existe em português, mas existe em inglês. Se você fala inglês, você pode ter acesso e desfrutar de tudo isso. Com isso dito, vamos para o nosso game plan. Nós vamos ouvir uma vez, nós vamos entender a estrutura dessa conversa e uma sugestão prática. Ouvir e repetir esse texto, esse trecho do podcast, 2 vezes por dia ao longo dessa semana. Também escrever 3 frases sobre o seu dia com a estrutura que você aprendeu nessa aula. Quando você pratica, quando você usa o que você aprendeu, a retenção é maior, você consegue lembrar mais o que você está estudando. E você também consegue garantir que você está usando. Por que é tão importante você usar o inglês? Porque tudo que a gente não usa perde sentido. Se você tem uma roupa que você parou de gostar dela e você parou de usar ela, perdeu o sentido você ter essa roupa. Em inglês é a mesma coisa. Então é importante você estar usando ele para fazer sentido para você. Então vamos ouvir aqui. Nós vamos ouvir 2 vezes, uma vez em velocidade normal, segunda vez na velocidade 0,75, enquanto nós analisamos a estrutura do texto. So let's go. Because what I'm going to quote here different from those who are struggling. Instead, disciplined people
are better at structuring their lives in a way that does not require heroic willpower and self-control. In other words, they spend less time tempting situations. So when I read that, what I understand is that what we call disciplined people is not that they are practicing discipline, is that they are creating systems like we talked in past podcasts. They are creating systems that help them to create habits that are healthier. So they're not really practicing discipline, which means they are not disciplined people. They are just people. So when I heard the list, I was like, wait, what? All right. E esse que é o trecho que nós estamos trabalhando essa semana. Agora nós iremos ouvir ele em uma velocidade 1/4 mais devagar, enquanto nós analisamos a estratégia. Lembrando que é um trecho do livro do James Clear. James Clear é escritor do Atomic Habits, que foi inclusive o best-seller de 2021. Okay. All right, so let's go. Are struggling. Instead, disciplined people are better at structuring their lives. All right. E o primeiro trecho, que é a primeira fala da Débora é: disciplined people are better at structuring their lives. E o que isso quer dizer? Disciplined people are better at structuring their lives. Que as pessoas disciplinadas são melhores em estruturar a vida delas. Falando sobre estrutura, tem duas coisas aqui muito interessantes sobre grammar, sobre gramática. O primeiro ponto é a palavra better. Então, better seria um more good. Seria um mais bom. Só que assim como em português nós não dizemos mais bom, em inglês nós também não falamos, nós falamos better. Seria melhor. O que não significa que se você falar more good, ninguém vai te entender. Pelo contrário, eles vão compreender a mensagem. E tá tudo bem se você falar assim. Embora esteja gramaticalmente fora, sua mensagem vai ser transmitida e esse é o grande ponto. Da mesma forma que se um gringo chegar no Brasil e falar esse suco é mais bom do que aquele, você vai entender. Mas o ponto é, se alguém falar com você, você precisa de entender que better é melhor, que better seria um mais bom. Então esse é um ponto interessante e uma questão legal aqui da gente observar dentro da estrutura. De uma forma geral, existe uma outra regra que funciona, mas tem exceções e o better é uma das exceções. E outra coisa fala, are better at structuring their lives. A palavra lives seria de vidas. Então, eles são melhores em organizar suas vidas, organizar a vida deles. Porém, se nós analisarmos, o singular dessa palavra é life. Seria a vida. E olha que interessante, o plural é feito retirando o FE e adicionando o VES. Então, esse é um ponto muito interessante da gente observar e de estar atento. Então, isso acontece com outras palavras também que terminam com F ou com FE. Por exemplo, knife, palavra faca, olha. Knife fica knives. Wife fica wives. E assim consecutivamente. Isso acontece em outros exemplos também, outras palavras também. E aí a Débora continua, olha. In a way that does not require heroic willpower and self-control.
In other words, they spend less time tempting situations. So when Alright. Então, primeiro, duas coisas aqui. Um contexto geral. A mensagem é que as pessoas disciplinadas, elas só estruturam a vida de forma que elas não tenham que fazer tanto esforço. Consequentemente, elas têm resultados melhores. Segundo ponto aqui dentro disso. Essa palavra aqui, olha, does, é uma palavra auxiliar, um auxílio, uma ajuda ali dentro. E aí, por que foi does e não do, sendo que as duas têm o mesmo significado, o mesmo sentido? Vamos entender. Então, fala assim, olha, in a way that does not require. Assim, olha, in a way that does not require. Então, disciplined people are better at structuring their lives in a way that does not require. O que seria esse in a way that does not require? Seria de forma que não requer, de modo que não requer. Então, esse in a way that seria como se fosse it. Essa palavrinha que nós já vimos algumas vezes ao longo do inglês 365. E pensando no que nós fazemos em português, por exemplo, eu vou, você vai, nós vamos, eles vão, vós vais, e todas essas conjugações, o inglês não tem ela dessa forma. Tem só uma alteração, que é ganhar um S, ES ou IES quando for he, she, it. São as únicas 3 exceções do inglês e o it é uma delas. Então, ao invés de ser do, seria does por isso. Não é uma coisa complexa, uma coisa difícil. Você vai começar a observar o padrão e vai analisar. Mas é sempre bom lembrar que do e does são a mesma coisa. O que vai fazer a diferença é o uso delas. Se é he, she, it, I, you, we're, we, por aí vai. E lembrando, mais uma vez, como nós mencionamos ontem, se você usar o errado, sua mensagem vai ser transmitida. Importante você saber sempre fazer essa distinção entre comunicação e certo e errado. O inglês não é sobre certo e errado, é sobre comunicação. Se você comunicar com a forma errada gramatical, mas você comunicar, tá ótimo. Quase esfirrei, sorry. Tá ótimo. Então, a comunicação é maior do que a perfeição, é maior do que a assertividade gramatical. E para deixar claro o meu ponto também, não estou falando que não tem necessidade de você desenvolver, tem necessidade de desenvolver, mas o objetivo sempre precisa ser a comunicação. Então, se em algum momento você tiver que escolher entre comunicação e inglês perfeito, a comunicação é o ideal. Continuando, a Débora vai dizer: so let's see here. So she's going to say, and I read that, what I understand is that what we call disciplined people is not that they are practicing discipline, is that they are creating systems like we talked in past podcasts. all right, so let's pause. Vamos fazer uma pausa aqui, olha. Ela disse: so, when I read that, what I understand is that. Curiosidades, esse so, aqui no começo, é um então. Ele adiciona, ele introduz, ele começa uma frase. So, when I read that, esse when, ele está criando uma condição, seria assim, quando isso aconteceu? Quando o que aconteceu? Você precisa do contexto, aqui no caso, quando ela leu esse trecho do livro do James Clear. When I read that, what I understand is that. Seria quando eu li, o que eu entendi. Então, nós temos o when I e o what I não estando em perguntas. É isso mesmo, você pode usar os 5 W, H and H questions fora de questions. Você pode usar what, where, when, how, why.
fora de pergunta, como foi usado aqui em frases afirmativas, que ela falou. Então, quando eu li, o que eu entendi, esse what, when, sempre bom frisar essas palavras. Vou até escrever aqui, ó. When, what? When, quando, what, o que. Very good. Muito bem. When, what? O que é então. All right. Continuando, diz: what we call disciplined people is not that they are practicing discipline, is that they are creating systems like we talked in past episodes. Então, nós falamos na penúltima aula, talvez, sobre o ING, que ele coloca essa condição como se fosse o nosso RDO em português, NDO, na verdade. Por exemplo, practicing, practice, practicing, praticando, praticando. Então, esse NDO aqui seria o compatível com esse ING que nós usamos em português. É uma observação que você pode fazer na maioria dos casos. Então fala, it's not that they're not practicing discipline. Só que uma outra coisa interessante, olha, aqui tem o they are practicing. Aqui embaixo também, olha, they are creating. Ou seja, nós usamos esse ING quando nós temos antes a eles estão, eles estavam, ele está, você está, eu estou. Então nós usamos esse ING. Olha aqui, olha, é um are mais a palavra com ING. Isso também vai funcionar para o is, am, o is, e para essas palavras no passado também. O passado delas é o passado que a gente já conhece. Esse daqui, olha. Was, were. Simples assim. All right? So let's continue. It's not that they're creating systems like we talked in past podcasts. They're creating systems, como nós falamos aqui, ó. Eles estão criando systems, esses sistemas. Mencionar aqui também, olha, o talked, passado. Então, esse ED faz menção ao past. Então, quando nós conversamos, como conversamos, like we talked in past podcasts. They're creating systems. Então, eles estão criando sistemas that help them to create habits that are healthier. That help them to create habits that are healthier. Então, vamos entender. That help them to create habits that are healthier. Nós temos a palavra are, falando dos habits. Habits that are, que são healthier. Você lembra que lá em cima nós vimos o better? Better, do melhor? Olha que interessante. Aqui, olha, no healthier, seria o mais saudável. Ele é adaptado com esse R aqui, olha. Então, esse R indica que ele é o mais saudável. E no caso do better, assim como não existe mais bom, também não existe better. Não existe more good ou gooder, seria essa adição do R.
mais saudável. Ou seja, o ER é responsável. Na verdade, que a gente tem o ER, healthier. É o responsável por tornar a palavra comparativa. Ou seja, você só pode comparar quando você tem duas coisas. Então, quando aqui a gente tem, olha, duas coisas, healthier, CR, a gente está tornando ela comparativa, de certa forma. Que para ser mais saudável, tem que ser mais saudável do que alguém, ou até mesmo do que a própria pessoa no passado. E aí continua falando, so they're not practicing discipline. Vamos ouvir aqui, ó. We're here. They are creating systems that help them to create habits that are healthier. So they are not really practicing discipline, which means they are not disciplined people. They're just people. All right. So they're not really practicing discipline. Nós falamos ali em cima do are, essa estrutura aqui, né? Olha que legal. Nós falamos disso. Tem o are, with ou when, nós temos a palavra. Se a gente quiser colocar isso negativo, falando assim, não é, só virar um não, assim, não é saudável, nós vamos só adicionar um not junto com essas palavras. Por exemplo, are not practicing. E aí nós temos aqui o really, que ele é um amplificador. Basicamente, ele amplia o significado ali do que está acontecendo. Assim como, por exemplo, as palavras very, really, very, so, maybe too, too. They're not really practicing. Yeah, but none of them would work good here. Mas nenhuma delas ficaria tão boa nesse contexto quanto really. Mas é uma palavra que amplifica. Por exemplo, eles não estão praticando disciplina. Aqui seria assim, eles não estão realmente praticando. They're not really practicing discipline. Assim, né? Não está praticando disciplina, não. Eu acho que deu para pegar. So they're not practicing discipline. Which means they're not disciplined people. Olha que legal, again. De novo aqui, olha. They are not, assim como nós vimos de cima. Porém, aqui não tem o ing. Uma pergunta legal de entender. Por que não temos o ing no disciplined se é passado no disciplined? Vai entender melhor. Em português, nós falamos assim, ó, eles não são, falamos são no presente, disciplinados. E a mesma coisa funciona para o inglês. Então, não é que a gente está colocando a frase no passado, falando que eles não têm o hábito da disciplina, eles não são disciplinados. Which means they're not disciplined people. They're just people. A palavra just é uma ideia só de apenas, de só, disciplina, só, são só pessoas. So when I heard the list, I just like, wait, what? So me, the person who... Ok.
Ela fala, so when I heard, listen to that, I was like, wait, what? Que mais uma forma expressiva assim, peraí, que? Wait, what? E é isso daí. Muito bom. All right, so let's continue. Good. So, that's it. Eu esqueci de anotar na seção certa aqui, olha, das nossas anotações, então vou apagar para não ficar dobrado. Ok? All right. Good. All right, guys, so that's it for today. Então, esse é o conteúdo da aula número 151. Lembrando que sugestão prática, escrever 3 frases com alguma coisa que você aprendeu hoje. E essa é a gramática aplicada dentro de um contexto, de uma forma leve, bem tranquila e fácil de absorver. Se você tiver qualquer dúvida, entra em contato. E se você tiver qualquer pessoa para indicar, para sugerir, para enviar, não deixe de fazer isso também, que você vai estar ajudando o Inglês 365 a sobreviver até o final e a chegar de fato às 365 aulas. Claro, se você estiver gostando do curso, estiver sendo bom para você. And if you have any questions, please let me know. Se tiver qualquer dúvida, por favor, me fala. Thank you so much. Take care. Bye-bye.